Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa linda carteira de crochê com divisória e sem costura. Olha como que ela tá maravilhosa, gente. Olha os detalhes desse ponto e ela ficou no tamanho ideal para a gente guardar cartões, guardar documentos. Ela ficou com 13 centímetros de largura e 9 centímetros de altura. E eu vou abrir para mostrar para vocês como que ficou aqui na parte de dentro. Então, como eu falei, tem divisória e olha que bacana, gente, que ficou essa carteira. Muito linda, muito prática de fazer. E como vocês sabem, aqui no canal eu gosto de trazer peças que quase não tem costura ou não tem costura nenhuma. E essa peça aqui é uma carteira que não tem costura. Então, eu já vi várias carteiras aqui no YouTube com divisória, porém todas têm costura. E essa daqui não tem. E isso facilita a vida de vocês, porque fica muito mais fácil de fazer e rapidinho você faz. E olha, eu fiz nessas outras cores também. Olha como que ficou linda, gente. Estou apaixonada. E é um ótimo presente agora para o final do ano. Vocês já estão fazendo os presentes para quem você ama para o final do ano? Pois é, se não estão, já está na hora de fazer, porque o final do ano já está chegando. E olha que coisa mais linda para você presentear. E eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Eu preparei tudo com muito carinho. E se você já gostou dessa carteira com divisória e sem costura, deixa o like aqui nesse vídeo, deixa nos comentários também se você gostou e compartilha para as pessoas que você sabe que vai gostar desse passo a passo também. E com isso você também me ajuda muito aqui no canal. E vamos agora então, gente, começar a nossa aula. Para fazer essa carteira, gente, eu vou usar o fio amigurumi, nessa cor linda, que é a roseira, o número 3157, e vou usar a agulha número 3. E para começar a nossa carteira, nós vamos fazer 76 correntinhas. Então, faz o nó inicial e segue fazendo correntinha até ficar com um total de 76 correntinhas. Depois de fazer as 76 correntinhas, nós vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. Então, tem o primeiro ponto, você vai começar a partir do segundo ponto. E quando você colocar a agulha no ponto, você coloca passando em 2 alças da correntinha. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada correntinha até chegar no final. Vai ficar com um total de 75 pontos baixos. Fiz então 75 pontos baixos e agora, gente, nós vamos somente fazer carreiras de ida e volta, fazendo ponto sobre ponto. Vira a peça então, e todas essas carreiras nós vamos fazer ponto baixo somente na alça da frente. Não vamos usar as 2 alças. Você vai colocar a agulha somente na alça da frente em todas as carreiras. E vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Cada carreira vai ficar com 75 pontos. Quando você finalizar a carreira, você vira a peça e vai trabalhar também nas alças da frente de cada ponto. Então, vai ficar esse detalhe nessa carteira, que são essas alças para o lado de fora da carteira. Então, eu vou seguir, gente, fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, usando somente a alça da frente, e vou fazer por 15 carreiras. Então, eu vou seguir fazendo todas essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Terminei, então, gente, as 15 carreiras, então ficou assim, olha, bem comprida no comprimento. E aqui ficou com um total de 15 carreiras, como eu falei para vocês, e olha como que ficou com esses detalhes dessas alças aqui na parte de fora. Vai ficar com esse detalhe bem bonito aqui na carteira. Agora, nós vamos unir, nós vamos dividir agora essa peça que a gente fez para fazer a divisória da carteira. E você vai fazer o seguinte, nós terminamos a carreira aqui, você vira a peça dessa forma, e agora você vai contar daqui 25
pontos. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos. Marca o ponto 25. Vou pegar um alfinete para marcar. Você pode marcar com outro fio ou com marcador. E agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa parte aqui, vai dobrar até aqui, até antes do ponto 25. Aqui tá o ponto 25, então você vai colocar até aqui e vai virar. Até chegar aqui nessa parte. Então, vai ficar bem assim. Aqui, você pode tirar o alfinete e juntar junto com essa parte aqui, ó, de baixo, pra não soltar. Então, deixa esse alfinete assim, segurando essas duas partes. Agora, gente, pra não precisar de fazer costura, nós vamos seguir fazendo ponto baixíssimo em volta dessa carteira. Então, vamos fazer aqui nessa lateral, aqui na parte de baixo e aqui nessa outra lateral. Então, você vai fazer o seguinte: você vai passar a agulha nessa parte aqui de cima e também vai passar a agulha aqui, olha, nessa lateral aqui, ó. Não tem um lugar específico para colocar a agulha, mas nós vamos distribuindo os pontos para unir essa parte com essa daqui. Eu vou colocar um alfinete bem rente aqui, olha, para essa peça ficar certa com a outra parte de baixo. Sugiro que você faça o mesmo. Assim vai facilitar na hora de unir essas duas peças e não vai ficar torto. Então, eu terminei a carreira aqui. Eu vou agora passar a agulha bem aqui nessa peça e também aqui na parte de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Passo a agulha aqui e também aqui, olha, nessa parte de baixo, bem aqui na lateral. E faço o ponto baixíssimo. Não precisa apertar muito o ponto, para não ficar franzido essa carteira. Pode fazer com a mão mais relaxada. E assim a gente vai unindo essa parte aqui de cima com essa parte aqui de baixo. Então, vai ficando assim, aqui na parte de cima, e aqui embaixo vai ficando assim, olha. Então, é bem prático, gente, de fazer dessa forma, porque não precisa costurar. E você vai distribuindo os pontos, unindo essa parte de cima com essa parte de baixo. Estou chegando aqui na parte de baixo. Vou unir agora, olha, essa ponta bem aqui. Então, vou passar a agulha bem nessa pontinha. E vou passar a agulha aqui também, no final dessa parte de baixo. Esse fio eu vou deixar aqui, que depois eu arremato ele. Faço uma correntinha para virar agora essa parte. E vou agora, gente, olha, passando nessas alcinhas. Então, tem alcinha aqui, nessa peça da frente. Tem alcinha aqui, nessa peça do meio. E tem alcinha aqui atrás também, ó. Tá vendo? Então, eu vou passar a agulha nessas 3 alças, olha. E vou fazer um ponto baixíssimo.
Então, eu vou seguir fazendo dessa forma em toda essa parte de baixo da peça. Passando a agulha na alça dessa parte da frente, na alça dessa parte do meio e na alça dessa parte de trás. Para unir assim essas três partes da carteira. Então, eu vou seguir fazendo assim até ficar fechada essa parte aqui de baixo da carteira. Estou chegando aqui no final dessa parte de baixo, então, sigo fazendo ponto baixíssimo, passando na alça da frente, na alça do meio e na alça de trás. Quando chegar aqui, gente, vocês vão ver que tem essa parte aqui, ó, do meio, que é o final dela. Pode tirar aqui o marcador daqui. Olha, essa parte aqui que a gente dobrou, tá vendo? Ela ficou aqui dentro. Então, nós vamos unir aqui, passando nessa última alça. Tanto na alça da frente, do meio e de trás, do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Aqui, você faz uma correntinha e já começa a fazer ponto baixíssimo aqui. Porém, gente, agora vai ficar difícil de fazer o ponto baixíssimo nessa parte, pegando essa parte aqui, olha, do meio. Então, eu fiz o seguinte, eu prendi somente essa alça aqui da ponta, dessa parte do meio, que foi o último ponto que eu fiz agora. E prendi também pegando aqui no meio, passando aqui no meio, pegando essa parte, e aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou na outra carteira, pra vocês verem que não tem problema. Eu sei que muita gente vai achar ruim, não vai ter como juntar toda essa parte aqui, mas foi a maneira que eu achei de não costurar essa peça. Se você quiser costurar, fica da sua escolha, mas eu prefiro não costurar, porque eu acho muito mais prático fazer assim. E deixa eu mostrar pra vocês. Eu ainda nem rematei o fio dessa carteira, mas olha como é que ficou. Pode perceber, olha, que tá preso aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui no meio e aqui na ponta. E assim dá pra usar a carteira normalmente, não vai ter problema nenhum. Olha aqui como é que fica. Fica certinho. Essa parte sem conseguir unir, que é essa daqui, ó, como vocês podem ver, e aqui também, não vai alterar em nada dessa carteira, gente. Então, é só seguir fazendo desse jeito que eu tô falando pra vocês que vai dar certo. Se você achar que é ruim fazer dessa forma, que não vai ficar legal, você pode costurar. Eu prefiro evitar a costura e ser mais prática fazendo o ponto baixíssimo, unindo essas partes. Então, aqui, olha, eu mantenho essa peça aqui do meio, essa parte aqui do meio, na mesma posição que ela tava. E vou seguir fazendo ponto baixíssimo, usando somente essa lateral, até chegar aqui no meio da carteira. Quando chegar no meio, eu já mostro pra vocês como é que eu vou fazer, olha. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Aliás, eu já fiz, né, a correntinha. Eu fiz o último ponto baixíssimo aqui. Vou fazer o último ponto baixíssimo aqui, já pegando essa parte aqui da lateral. E agora eu faço correntinha. E vou seguir fazendo ponto baixíssimo, colocando a agulha somente nessa lateral. Olha, estou chegando aqui no meio da carteira, então, caminhei fazendo os pontos baixíssimos. Agora, se você quiser pegar essa parte aqui, ó, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o dedo aqui, ó, debaixo dela, que aí você vai conseguir sentir um dedo aqui de baixo e outro aqui em cima, ó,
que você vai conseguir sentir na hora que você passar a agulha. Olha, eu tô com os dedos bem aqui, ó, próximo daqui do final dessa peça. Então, assim, eu consigo sentir na hora que eu passar a agulha. Então, eu passo aqui, pego lá dentro a laçada. Não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não vai dar pra ver. Mas eu peguei a laçada lá dentro e passo aqui, ó, nessa lateral. E faço o ponto baixíssimo. Então, assim, já ficou unida essa parte do meio. Bem aqui, ó. Tá vendo? Como que ficou unido? E agora eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo usando somente essa parte aqui. Se você quiser continuar aprendendo, fazendo desse mesmo jeito que eu falei pra vocês, tem como. Você vai colocar o dedo lá pra sentir, vai passar e vai subir com a agulha aqui, ó. Eu não acho que tem necessidade. Daquele jeito que eu fiz, já ficou seguro. Então, eu só vou seguir mesmo fazendo ponto baixíssimo aqui nessa parte, até chegar lá em cima. E quando chegar lá em cima, eu vou fazer o ponto baixíssimo usando a parte do meio também. Então, eu estou chegando aqui na parte de cima, gente, olha, bem aqui no canto. Então, eu vou passar a agulha colocando ela também nessa parte aqui do meio, bem nesse canto aqui, ó, dessa peça, tá vendo? Bem aqui, ó. Então, aqui já fica mais fácil pra você colocar. Você vai passar a agulha aqui, aqui no canto também, e vai pegar aqui, ó, na parte de baixo. E vai fazer um ponto baixíssimo. Então, assim, ficou unida toda a carteira, tanto desse lado quanto embaixo, e aqui dessa outra lateral, olha como que ficou. E aqui ficou daquele jeito que eu falei pra vocês, ó. Essa peça aqui do meio tá unida aqui no canto de baixo, no meio e aqui no canto de cima. E não vai alterar em nada isso aqui. A gente colocando um cartão aqui e aqui atrás não vai atrapalhar em nada. Então, agora nós vamos fazer a aba da carteira. Então, nós terminamos aqui com ponto baixíssimo. Nós vamos agora fazer a aba usando essa parte aqui de trás da carteira. E nós vamos usar esses pontos aqui. Aqui ficou um total de 24 pontos. Vamos contar a partir daqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, vai começar a partir desse daqui, ó. Coloca um marcador para você saber qual é esse ponto. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto baixíssimo nesse ponto que tá bem aqui na lateral, olha. Pegando somente essa alcinha pra gente caminhar até esse ponto aqui, ó. Que é esse próximo que eu marquei. Esse bem aqui. E nós vamos usar somente a alça da frente. Então, pega a alcinha da frente e faz um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base, nessa mesma alça. É o primeiro ponto baixo da carreira. Agora, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto, colocando a agulha somente na alça da frente. E vamos fazer até chegar aqui, ó. Vai ficar um total de 24 pontos baixos. Cheguei aqui nesse canto, nós vamos agora fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. Então, você vai virar a peça e vai trabalhar em cima desses pontos que você acabou de fazer. Lembrando de colocar a agulha somente na alça da frente.
Então, vai fazer ponto sobre ponto, colocando a agulha somente na alça da frente, até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai virar a peça novamente e vai trabalhar em pontos baixos. Então, são carreiras de ida e volta. Eu já fiz uma carreira, estou fazendo a segunda e vamos fazer a terceira. São 3 carreiras, então, de ponto baixo para crescer essa aba. Fiz, então, 3 carreiras de ponto baixo, ficou com 24 pontos cada carreira, já cresceu um pouco dessa aba. Agora, você vai virar a peça, porque a gente vai começar a trabalhar aqueles detalhes da carteira, que parece uma florzinha. E eu não sei, gente, o nome desse ponto, porque eu vou ser bem sincera pra vocês, eu vi esse ponto num vídeo de uma coreana, e eu achei tão lindo e quis trazer aqui pra vocês, tá? Eu não sei o nome, mas eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz. Então, aqui no início, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Você vai colocar a agulha na correntinha do meio, na segunda correntinha, laça, coloca a agulha na primeira correntinha, laça, coloca a agulha nesse ponto, nesse primeiro ponto da base, laça, vai para o próximo, laça novamente, vai para o próximo e laça novamente. Então, vai ficar 6 laçadas na agulha. Laça e tira todas as 6 laçadas. Faz uma correntinha. E agora, vamos fazer mais laçadas. Então, você vai colocar a agulha aqui no meio. Laça. Coloca a agulha nesse ponto aqui da base, esse primeiro ponto da base, porém, nessa alça aqui de trás. Bem aqui, ó. Laça. Coloca nesse ponto, nesse primeiro ponto da base. Laça. Vai para o próximo, laça. Vai para o próximo e laça, ficando assim com 6 laçadas na agulha. Laça e tira as 6 laçadas. Então, essa flor, gente, ela é feita em 2 carreiras. Aqui é a primeira e eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar lá no final. Vou fazer novamente com vocês. Faz uma correntinha, depois de passar em todas essas 6 laçadas. Faz uma correntinha e agora vamos começar a fazer as laçadas novamente. Coloca a agulha aqui no meio desse espaço, laça. Agora, você vai colocar a agulha nesse ponto, porém, aqui na alça de trás, olha, bem aqui, laça. Coloca a agulha no ponto da base, que é esse bem aqui, laça, vai para o próximo, laça, e vai para o próximo e laça novamente, ficando 6 laçadas. Laça e passa dentro das 6 laçadas. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma, gente, até chegar lá no penúltimo ponto, desse mesmo jeitinho. Estou chegando aqui no final, então, faço do mesmo jeito que eu estava fazendo. E desses 24 pontos, vai sobrar o último ponto da base, que é esse daqui. Então, agora, eu faço uma correntinha. E nesse último ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, ficou assim, gente, essa carreira. Ela vai ficar um pouco fechada, mas é só você abrir assim. E depois também a gente vai fazer uma carreira de acabamento em volta dessa aba. Vira a peça. Sobe 2 correntinhas, 1, 2. E agora, nós vamos fazer 2 meio pontos altos no meio dessas florzinhas que a gente fez. Se você olhar aqui, olha, nessa parte você vai ver que tem esse buraco no meio de todas essas laçadas aqui, ó, que a gente tirou, tá vendo?
tem as laçadas e tem esse buraco aqui no meio, tá vendo? Aqui no próximo ponto tem as laçadas e aqui o buraco no meio. Então, você vai fazer 2 meio pontos altos no meio dessas laçadas. Bem aqui, coloca a agulha, faz um meio ponto alto, laça novamente e faz outro meio ponto alto aqui dentro. Vai para o próximo, que é bem aqui, ó. Só você identificar onde tem as laçadas, olha, dando a volta, e é bem aqui no meio que você vai fazer 2 meios pontos altos. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando do outro lado, porque é assim que vai formar a florzinha, olha. Tá vendo como é que vai ficando? Fica bem linda, não é mesmo? Então, eu vou seguir fazendo 2 meio pontos altos até chegar lá no final da carreira. Estou chegando aqui no final, vou fazer os 2 últimos meio pontos altos. E para finalizar, vou fazer o meio ponto alto, mais um meio ponto alto, aqui, ó, bem nesse ponto aqui do final. Então, laça, coloca a agulha bem aqui no meio desse ponto. É uma correntinha que ficou aqui. E faz um meio ponto alto. Então, aqui, gente, tem que ter ficado com 24 pontos. Vamos contar para ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E esse último ponto aqui, olha, o 24, é aquela segunda correntinha que a gente fez no início. Então, tem que lembrar dela também, tá? Tem 1, 2 correntinhas, essa segunda correntinha é o ponto 24. Agora, você vai virar a peça e olha como que ficou aqui, gente, na parte de trás. Fica muito bonito, não é mesmo? E agora, nós vamos fazer nessa carreira somente ponto baixo. Então, coloca a agulha, nós vamos passar debaixo de 2 alças do ponto da base e vai fazer o ponto baixo. Ele vai ficando com essa alça aqui, olha, na parte da frente. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar no final. Vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Fiz 23 pontos baixos, como eu falei pra vocês, aqui no final tem 1, 2 correntinhas, então faz o ponto 24 nessa segunda correntinha. Ficando assim a peça. Vira a peça, nós vamos agora trabalhar nessa carreira, também somente ponto baixo sobre cada ponto da base, nós vamos colocar a agulha somente na alça da frente. Vamos fazer esses 24 pontos até chegar lá no final, colocando a agulha na alça da frente. Depois de terminar essa carreira de ponto baixo, vira a peça. E agora, nós vamos fazer, gente, esse mesmo detalhe que a gente fez aqui nessa carreira. Então, para você que ainda não pegou, olha, aqui no início, vamos fazer 3 correntinhas. Fiz 1, 2, 3. Coloca a agulha na correntinha do meio, laça. Coloca a agulha na primeira correntinha, laça. Coloca a agulha no primeiro ponto da base, laça. Coloca a agulha no próximo ponto, laça. Coloca a agulha no próximo ponto e laça, ficando assim 6 laçadas. Tira todas as 6 laçadas de uma vez, faz uma correntinha. E agora, vamos seguir fazendo essas 6 laçadas. Então, aqui no meio, coloca a agulha, laça, coloca a agulha na primeira laçada, aqui na alça de trás. Coloca a agulha nesse ponto da base, laça, no próximo ponto, laça, e no próximo ponto, laça novamente, ficando 6 laçadas.
Então, vamos seguir fazendo, gente, dessa mesma forma. Do mesmo jeito que a gente fez na primeira carreira, que vai formar essa flor. Chegando aqui no final, sigo fazendo da mesma forma que eu estava fazendo. E vai sobrar o último ponto da base, que é esse bem aqui do canto. E nele eu faço um meio ponto alto. Vira a peça. E agora nós vamos fazer 2 meio pontos altos em cada meio dessas laçadas que a gente fez. Para começar, sobe 2 correntinhas e vai no meio das laçadas e faz 2 meio pontos altos. Do mesmo jeito que fez na segunda carreira desse detalhe. E vamos seguir fazendo dessa forma até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, vai fazer o último meio ponto alto bem aqui no canto, no último ponto da base, ficando também com 24 pontos. Agora, gente, nós vamos voltar fazendo ponto baixo. E nessa parte a gente vai fazer aquela abertura que vai ficar aqui no meio para colocar o botão, para passar o botão. Então, vamos fazer um total de 11 pontos baixos, colocar a agulha passando debaixo de 2 laçadas, fiz 2, 3, então, fiz 11 pontos baixos, faz 2 correntinhas, 1, 2. Essa quantidade de correntinhas vai depender muito do tamanho do botão que você vai colocar, tá? Esse botão que eu vou colocar, 2 correntinhas vai ser o suficiente, mas é bom você medir. E vou pular 2 pontos da base, no próximo, terceiro, vou começar a fazer ponto de baixo novamente. Então, vai ficar esse espaço aqui, ó, para passar o botão. E vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no final da carreira. Vai ficar com um total também de 11 pontos baixos. Chegando aqui no final, não esquece de fazer o ponto baixo na segunda correntinha que você fez lá no início da carreira anterior, tá? Ficando assim com um total de 11 pontos baixos aqui também desse lado. Corta o fio. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Nós vamos agora fazer o acabamento em volta dessa aba, que ele fica assim, ó. Tá vendo? Irregular? E nós vamos começar aqui desse lado. Faz o nó. Passa a agulha bem aqui no cantinho. Bem aqui. Laça. Faz uma correntinha. E nesse mesmo ponto que você entrou a agulha, você vai fazer um ponto baixo. E agora, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Nessa lateral não tem um lugar certo para colocar a agulha, mas você vai distribuindo os pontos. E vamos fazer assim, gente, até chegar aqui em cima. Estou chegando aqui na parte de cima, e aqui no cantinho, eu já fiz um ponto baixo, vou fazer mais outro, para virar. Vou fazer mais um, então, vai ser 3 pontos nesse mesmo ponto da base, bem aqui no cantinho, pra gente virar e dar continuidade de pontos aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima já tem um lugar certo para colocar a agulha, então, eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar lá naquele espaço que a gente fez para colocar o botão.
Cheguei no espaço, aqui dentro eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Fiz ponto baixo até o último ponto da base. Aqui no cantinho, eu vou fazer 3 pontos baixos para virar. Faço um no mesmo ponto da base. 2. E 3 pontos baixos. Então, vai ficar com essa voltinha aqui. E agora, gente, eu vou seguir fazendo ponto baixo nessa outra lateral. Vou distribuindo os pontos, porque também não tem ponto baixo formado nessa outra lateral, até chegar aqui embaixo. Quando chegar aqui, ó, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Cheguei aqui no final, cortei o fio, fiz uma correntinha para formar o nó. Vou levar agora esse fio aqui para dentro para fazer o arremate. Então, eu passo, gente, o fio em algumas alças dos pontos que tem aqui na parte de dentro. Vou caminhando com esse fio aqui na parte de dentro. E aí, eu gosto de fazer uma colagem desse fio para ficar bem seguro. Então, eu corto, deixo um pedaço. Vou usar a cola de silicone. Aí, eu passo nesse fio que tá bem aqui. E colo. Assim fica bem seguro e não corre o risco de soltar. Eu faço dessa forma, gente, em todos os fios que sobraram aqui nessa carteira. Fiz todos os arremates, agora eu vou colocar o botão. Então, passei um fio aqui nesse botão que eu escolhi. Se você não tiver botão, você pode fazer com miçanga, fazer com pérola. Fica legal também, gente. Pode usar a criatividade de vocês e usar o que vocês têm aí em casa. E aí, eu vou colocar o botão na altura que ele vai ficar. Bem aqui. E esse botão, ele é bem prático de colocar. Ele vem aqui com esse buraco na parte de trás. E aí, eu vou passar o fio lá pra trás. Tanto esse fio quanto esse daqui. Só não passa no mesmo buraco, porque senão ele vai soltar. Vê se tá no meio, se tá certinho. E se tiver, você pode dar alguns nós aqui na parte de dentro. E depois você vai caminhar com esses fios, fazendo o arremate. Então, assim, gente, finalizamos a nossa carteira de crochê com divisória e sem costura. Muito prática de fazer, não é mesmo? Vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz também nessa cor, olha como é que ficou linda. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você fez a sua carteira, deixa aí nos comentários, que eu vou adorar saber se você fez. Deixe o seu like também, se você ainda não deixou, e compartilha para me ajudar a continuar trazendo mais peças lindas para vocês. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula!